Um minutinho, tá, gente? Então, uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar. Nessa sexta, dia 28 do mês de janeiro do ano 2022. Nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, ele foi fruto das reuniões públicas que aconteciam na segunda-feira e na sexta-feira, na cidade de Uberaba, quando, por volta do ano de 1959 em diante, o nosso queridíssimo irmão Francisco Cândido Xavier fora morar nesta cidade. E no ano de 1961, eles se prontificaram, o grupo, a estudar a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a quarta obra da codificação espírita. E ao final da reunião, Emmanuel, ele trazia a contribuição da espiritualidade, benfeitora e amiga, pela mediunidade singular de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 25, que traz o título Viajantes. Essa reunião aconteceu no dia 28 de abril de 1961. E naquela oportunidade foi lida, na segunda parte da obra Céu e Inferno, ela está dividida em duas partes, e na segunda parte, no primeiro capítulo, dentro do item de número 1, o título do capítulo é Passagem. A passagem. O grupo, então, fizeram a leitura, depois da leitura, teceram alguns comentários, e no final, Emmanuel vinha abrilhantar com a mensagem com referência ao estudo daquela noite. Então, diz assim, o item 1 da segunda parte do capítulo 1 da obra Céu e o Inferno. A passagem. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para a outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia? Aí está que a inquieta. E a coisa vale tanto mais apenas porque ninguém dela pode escapar. Pode se dispensar de uma viagem terrestre. Mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar. E, se for doloroso, nem a classe, nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. O que Allan Kardec está trazendo para nós neste item número 1, do capítulo 1 da obra Céu e Inferno? A desencarnação. E ele vai iniciar dizendo que o temor da morte, ou temer passar para o outro lado, não necessariamente é o medo realmente de deixar o corpo físico pelo processo da desencarnação. Porque todos nós sabemos, mesmo que ainda não temos uma consciência mais desperta em relação a esta realidade, o nosso inconsciente, e quando eu falo inconsciente, de toda a coletividade terrestre, sabe que um dia deixará o corpo físico pelo processo que nós, na doutrina espírita, denominamos desencarnação. Por que nós falamos desencarnação? Porque antes da alma, do espírito, estar no corpo físico, ela já se encontrava no plano espiritual. E quando ela vai passar pelo processo de reencarnação, isto é, tomar de novo uma nova vestimenta para uma nova experiência no plano físico,
nós dizemos, então, que este espírito, ele vai estar encarnado. E quando ele deixa o corpo, quando a alma se liberta do corpo, ele, então, está desencarnando, desenfaixando-se daquela veste que temporariamente nos serviu. E Kardec compara a experiência terrestre com uma viagem. Todos nós aqui, em muitas ocasiões, dentro das nossas oportunidades, não viajamos? Ou já não fizemos algum tipo de viagem para uma cidade diferente, para até um outro país? Nós sabemos que vamos, mas voltamos. E quando nós vamos realizar uma viagem, seja ela qual for, é sempre bom nós estarmos o quê? Programando a viagem. Fazer uma espécie de planilha para que a viagem possa correr tudo bem conosco. Aonde nós vamos estar, os locais que nós vamos passear, ou aonde nós iremos visitar, o retorno, como é que vai ser. Então, tudo isso nós já trabalhamos mentalmente. Há pessoas que têm o hábito, às vezes, de dar na terra, vou viajar, e pega a estrada no dia seguinte, sem planejamento. Pode acontecer? Pode. Mas a grande maioria, quando faz uma viagem, planeja a viagem. E Kardec está falando da viagem não terrestre, mas de uma viagem que todos nós teremos que realizar. Nós que nos encontramos encarnados. E ele, para relembrar, vai dizer assim: muitas pessoas não temem a morte por si mesmas, ou seja, o temor da morte, que é muito comum que nós comentamos entre nós, às vezes nem é o fato de deixarmos o corpo, mas o processo dessa transição, dessa travessia. Por isso o título do capítulo é A Passagem. Ele vai dizer assim: nessa travessia, será que a alma que deixou o corpo, ela terá algum tipo de sofrimento? Ela não terá nenhum tipo de sofrimento? Ela terá algum tipo de dor? Não terá algum tipo de dor? E como que são essas dores? Como que são esses sofrimentos? E aquela que não terá dor nem sofrimento, poderá passar de uma forma mais, vamos dizer, tranquila, apaziguadora? Como que é este processo? E aí Kardec nos chama a atenção de que qualquer um de nós, independente da nossa posição social, da nossa etnia, e onde quer que nós estejamos no plano físico, nós teremos que transpor este limiar. Isso é uma fatalidade para nós que nos encontramos encarnados. Agora, o que nos inquieta, conforme ele coloca, é como realizar essa viagem. De que forma nós a realizaremos? De que forma nós vamos transpor o plano material para o plano espiritual? Apesar de termos na literatura espírita enormes experiências narradas por diversos irmãos, por diversos corações, aqui mesmo na obra Céu e Inferno, nessa segunda parte, nos é narrado a chegada desses irmãos, cada um dentro de uma classificação colocada por Allan Kardec, onde ele coloca espíritos arrependidos, espíritos sofredores, espíritos felizes, espíritos de criminosos, espíritos de suicidas, mostrando a diversidade desta passagem em que o espírito irá realizar. Bom,
Mas nós, cada um que nos encontramos aqui, presencialmente, e os que estão conectados conosco, não sabemos. E é engraçado isso, porque nós já tivemos inúmeras desencarnações. Inúmeras. Não sabemos a quantidade. Porque nós não temos ideia de quantas reencarnações nós já tivemos. Eu estou falando do planeta Terra, sem contar do planeta Terra. E muitos podem dizer assim, Delano, eu reencarnei, ou estive encarnado em um planeta diferente da Terra. Esteve. Como? De que forma? Bom, nós não vamos adentrar. Estamos aqui abrindo um parênteses. Quando nós vamos iniciar o nosso processo de humanização, ele não se deu na Terra. Em outros orbes. E o processo de transição deste orbe para cá? E quando nós chegamos aqui? E quando começamos a reencarnar? E até o dia atual? Quantas reencarnações, quantas desencarnações? Allan Kardec, ele faz essa pergunta em O Livro dos Espíritos, e a espiritualidade responde. São inúmeras, e serão tantas devido à necessidade de cada espírito. Um espírito poderá ter maior reencarnação ou maiores reencarnações do que o outro? Poderá. Está de acordo com a sua necessidade. E ele compara com aquele aluno, ou com aquela classe de alunos que estão em determinado grau e que uns passam de ano e outros são reprovados e terão que repetir. Então, muitos de nós estamos repetindo. Reencarnar é repetir, refazer, retornar a experiência no plano físico. Com qual objetivo? Com o objetivo de nos tornarmos melhores. Com o objetivo de estarmos despertando para uma realidade que ainda muitos de nós temos grande dificuldade de lidar. A nossa realidade, a nossa essencialidade, que é a espiritual. Bom, dentro deste conceito, trabalhado na obra Céu e Inferno, Emmanuel nos propõe o título do capítulo 25 da obra A Justiça Divina, ou Justiça Divina. E ele traz o título Viajantes. E é interessante que ele vai colocar esse título justamente porque Kardec compara a desencarnação com uma viagem. Só que essa viagem, muitos podem dizer assim, ela não terá volta. Terá. Da mesma forma que o encarnado, quando faz uma viagem, ele retorna para o seu lar. Quando desencarnarmos, e se houvermos necessidade de reencarnar de novo, retornaremos de novo para o plano físico. E aí, ele vai iniciar a lição da seguinte forma. Olha que reflexão interessante Kardec nos propõe. De muitos deles, tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Então, ele está iniciando a lição mostrando que muitos corações estiveram na terra ostentando glória. E nós tivemos notícias. Pompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas e faziam-se chefes. Mostravam brasões e manejavam a autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajavam no caminho dos homens. Então, olha que reflexão bacana Kardec nos propõe. Que
todos aqueles que ostentam no plano físico, independente se essa ostentação é de alguém que tem um recurso financeiro melhor do que o outro, isso é independente. Porque há muitas criaturas que não têm recurso financeiro nenhum e ostentam. Passam uma imagem de ostentação. Vivem uma completa ilusão. E esses irmãos que aqui se encontram, e que foram reis, rainhas, príncipes, princesas, ou homens e mulheres de grandes fortunas, se não souberam valorizar, usufruir daquele empréstimo concedido pelo alto, como será a passagem deles? Como que a mente de cada um deles vai estar no momento do processo da desvinculação da alma em relação ao corpo? Como será a chegada? Kardec diz, entretanto, apenas viajavam no caminho dos homens. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem, no capítulo 2, no item de número 8. O título do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E a mensagem é de uma rainha de França. E ela alimentou a ideia de que quando ela deixasse o corpo pelo processo da morte, era o entendimento que ela tinha, ela chegaria como rainha também no plano espiritual. E nessa mensagem ela descreve para nós como que foi a sua chegada e como ela reencontrou corações que no entendimento, na percepção dela, quando estava encarnada, para ela eram seres, é o que ela coloca na mensagem, seres desprezíveis, porque ela os desprezava. Está lá, item 8, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma linda mensagem, para que possamos refletir. E aí, Emmanuel continua. Outros, muitos conhecestes de perto. Então, primeiro ele coloca, tivemos notícias de reis, imperadores, grandes guerreiros, tudo entre aspas, né? Nós não sabemos se realmente foram grandes ou não, do ponto de vista da moralidade. Esses tivemos notícias. Agora, Emmanuel nos chama a atenção para aqueles que nós conhecemos de perto. Muitos dos quais nós relacionamos, muitos dos quais nós até convivemos. Dizendo assim, urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Sobraçavam livros famosos e tornavam-se mestres. Amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros da mocidade e articulavam aventuras e sonhos. Contudo, viajavam também. Isto é, desencarnavam. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabes, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. As nossas contas são examinadas lá. E tudo que nós realizamos, tudo que nós pensamos, está registrado. Nada fica sem registro. Nada. Para quem já leu a obra Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, pode comprovar isso. André Luiz, quando ele foi conversar com o ministro Clarencio, que é um personagem da obra, para pedir trabalho, ele queria exercitar, pelo muito que vinha recebendo na cidade espiritual, Nosso Lar. Na conversa com Clarencio, Clarencio vai dizer assim,
O irmão recebeu uma ficha de médico. Ficha. O irmão recebeu uma ficha de médico. E não soube valorizar essa ficha. Porque dos 6.000 atendimentos que fez, a espiritualidade tem a conta de tudo. Dos 6.000 atendimentos que fez, a grande maioria você o fez por fazer. E, dentre alguns corações foram reconhecidos ao seu. E quando soube da sua desencarnação, o seu retorno para o lado de cá, recebeu orações desses corações. Depois, André Luiz ficou sabendo que uma pessoa, uma mulher, a quem ele atendeu, e ela ficou muito grata com ele, e quando ela soube da sua desencarnação, ela passou a orar quase que todos os dias para André Luiz. Ele tomou um susto, porque aquelas orações, ele as recebeu no momento oportuno no plano espiritual. Então, nenhuma oração é em vão, quando feita com sinceridade e com coração. Então, é para que nós possamos analisar de que tudo aquilo que nós fazemos, de que nós pensamos, de que nós falamos, está sendo registrado. Ah, mas eu esqueci, eu não sabia. É muito simples. A espiritualidade assenta você e jorra seu pensamento num telão e você vai ver o que você fez ou deixou de fazer. Não tem como fugir. Não tem como fugir. No entanto, continua Emmanuel, não ignoras que nem o poder, nem o encargo, nem a juventude, nem o ouro, nem a fama, nem a ciência lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Ou seja, passamos pelo mundo e os títulos que nós conquistamos no mundo, eles não nos conferem nenhum tipo de privilégio, do ponto de vista moral e espiritual. Todos passaram uns após outros. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. A não ser aquilo que fizeste e colocaste, não para quem quer que seja, mas para você mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência o culto inveterado da morte, mas é imperioso que caminhes na convicção de que a vida prossegue. Vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam, mais tarde, lembrar-te o nome como quem abençoa a presença da fonte ou agradece a passagem da luz. Então, é esta reflexão do capítulo 25 da obra Justiça Divina que o Espírito Emmanuel nos propõe. Nós vamos agradecer essa oportunidade, encerrando essa primeira parte, e vamos convidar o Telmo para